tarde, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai começar nosso estudo sobre morfologia vegetal. A gente vai ter mais uma ou duas aulas sobre esse tema, para a gente ter uma aula de 20 minutos. Então eu vou começar falando sobre a raiz e o caule, morfologia da raiz e do caule das plantas nessa aula. A gente tem dois tipos de sistemas radiculares em angiospermas, o pivotante e o fasciculado. Como a gente já falou, o sistema radiculado pivotante ele vai ser o sistema radicular ramificado. Então, ele é uma característica das dicotiledôneas. Na germinação da semente, vai surgir a primeira raiz, que é chamada de radícula, e essa vai originar a raiz principal, que vai ser chamada de pivotante ou axial, da qual vão partir raízes laterais, que também vão poder apresentar outras ramificações a partir delas. O sistema radicular fasciculado vai ser característico das monocotiledôneas. Quando as sementes das monocotiledôneas germinam, a radícula vai se degenerar imediatamente. Na base do caule, vai surgir numerosas raízes, que vão formar um feixe que também é chamado de cabeleira, que vão ser as raízes adventícias. Essas raízes são eficientes no combate da erosão do solo. Isso é a erosão do solo. As raízes apresentam adaptação de acordo com o ambiente em que elas estão e onde elas se desenvolvem. Essas raízes elas podem ser de suporte, elas podem ser estranguladoras, podem ser respiratórias, sugadoras ou tuberosas. As raízes de suporte, que também são chamadas de escória, vão ser aquelas aéreas que vão dar equilíbrio para a planta. Um exemplo delas é o milho. As raízes tubulares elas vão ocorrer quando ramos radiculares de suporte vão se fundir no caule. Então, vai adquirir um aspecto de tábua para auxiliar na fixação da planta. Essas raízes elas vão atuar também como raízes respiratórias. A gente vai ter também como exemplo dessas raízes as figueiras. Algumas epífitas vão produzir raízes aéreas, que vão produzir o crescimento secundário, dessa mesma maneira que a planta suporte. Essas são as raízes estrangulantes. Assim, enquanto o tempo passa, as raízes da epífita vão comprimir o caule da planta suporte, vão impedir o fluxo do xilema e vão matar ela. Nesses casos em que a planta hospedeira não apresenta crescimento secundário e seu xilema não chega a ser comprimido, quando ela não tem. Nesse caso, a raiz da epífita ela vai ser considerada apenas uma variação da raiz escória, como nas plantas araçá e no mata-pau, por exemplo. As raízes respiratórias também são chamadas de pneumatóforos e elas vão acontecer em plantas que vivem em solos pobres de oxigênio e vão precisar desenvolver raízes aéreas que permitam a aeração, através dos orifícios, que são chamados de pneumatóforos. O exemplo dessas plantas são plantas de manguezal. As raízes sugadoras, também são chamadas de austórios, são características de plantas parasitas, que vão possuir raízes aéreas adaptadas para sugar a seiva da planta hospedeira. As plantas holoparasitas, ou apenas parasitas, elas não têm clorofila, porque suas raízes elas sugam essa seiva elaborada do xilema da planta hospedeira. Já as plantas hemiparasitas, elas sugam apenas a seiva bruta, que vem do floema, e não tem nutriente orgânico. A gente tem como exemplo desse tipo de parasita o cipó-chumbo, a erva de passarinho. E aí, o próximo tipo de raiz que a gente vai falar são as tuberoses, que são raízes subterrâneas, que vão atuar como órgão de reserva de nutrientes. A gente tem como exemplo a cenoura, a beterraba, o nabo, batata doce, mandioca e vários outros exemplos. Já os caules, a gente vai ter os caules que atuam, eles vão fornecer suporte para as folhas, e favorecem a condução da seiva bruta e da elaborada das raízes até as folhas e o movimento contrário também. Nos nós dos caules, a gente vai ter presente as gemas laterais. Elas são responsáveis pela formação de folhas e ramos. Os principais tipos desses caules vão ser o tronco, a haste, o colmo e a estipe. O tronco ele é um caule aéreo, ele é reto e tem ramificações típicas das dicotiledôneas. A haste é o caule aéreo, presente em muitas ervas e no feijão também.
O colmo é comum em monocotiledones e se apresenta como um caule cilíndrico, que dá para observar os nós e os entrenós nitidamente, como a cana-de-açúcar e o bambu. O estipe é um caule que também é cilíndrico, mais espesso que o colmo, só que os nós e os entrenós evidentes também vão apresentar folhas no ápice, como é o caso das palmeiras. Os caules também vão apresentar algumas adaptações especiais para a sobrevivência da planta. Vão ser o rizóforo, o caule volúvel, o caule rastejante, o cladódio, o tubérculo e o bulbo. O rizóforo, ele é constituído por ramos caulinares que vão descer em direção ao solo e vão formar raízes adventícias para ajudar na estabilização e sustentação da planta, comuns em planta de mangue. O caule volúvel vai ser levado ao solo, enrolando-se em qualquer suporte reto, e é característico de plantas trepadeiras. O caule rastejante, ou prostrado também é chamado, caule aéreo que é incapaz de sustentar as folhas. E ele vai se desenvolver rente ao chão, com a raiz fixa em apenas um ponto. É o caso do chuchu. Já o caule rastejante do tipo estolho, são dois tipos, né? O do chuchu, ele é o do tipo sarmento. E o próximo que a gente vai falar é o caule rastejante do tipo estolho, ou estolão. É um caule aéreo, que é rastejante, mas há enraizamento em vários pontos. Então, tem vários pontos onde desce a raiz. A ligação entre uma raiz e outra, se essa ligação for interrompida, cada ponto vai formar uma nova planta. Isso chama propagação vegetativa. Esse é o caso da grama e dos morangueiros. O cladódio, que é o outro tipo de caule que a gente tem, ele é um caule aéreo que tem função fotossintetizante e tem uma reserva de água. Então, é um tipo de caule das plantas de deserto, né? No caso dos cactos. Cadê? O rizoma ele é um caule subterrâneo que se desenvolve paralelamente ao solo. Dele vão emergir folhas aéreas, que vão poder originar pseudocaules. Isso acontece com a bananeira. E o tubérculo é um caule subterrâneo rico em nutrientes. Tem que tomar cuidado para não confundir com raiz tuberosa. Para diferenciar um dos outros, a gente tem que procurar por gemas ou alguns botões vegetativos, que são típicos do caule. A batatinha comum e o gengibre eles possuem essas estruturas bem evidentes. Popularmente, essas estruturas são chamadas de óleos. O bulbo ele corresponde ao conjunto de caule e folhas subterrâneas, como é o caso da cebola e do alho. A gente pode encontrar uma parte central nesses vegetais que corresponde ao caule e é chamado de prato, no qual partem as folhas modificadas que vão acumular reservas nutritivas, que são os catafixos. No caso do alho, cada dente é um bulbo, e por isso essa planta é classificada como bulbo composto. Na próxima aula de morfologia, a gente vai falar sobre as folhas e os frutos, a folha, os frutos e a semente. E também vamos falar um pouco sobre a dispersão dos frutos e das sementes. Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou participar da nossa monitoria de quarta-feira, das 10 ao meio-dia. Muito obrigada. Tchau, tchau.